Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a inteligência artificial e as profissões. Assim veremos o que é a inteligência artificial, que vamos chamar algumas vezes aqui de IA, e o seu impacto nas diferentes profissões. Vamos ver? Então, hoje em dia existem muitas profissões que podem ter um grande impacto, né? Então, algumas já foram elencadas e muito se fala sobre isso, como, por exemplo, programadores, professores, atendimentos em chats, ou até mesmo fotógrafos, designers, publicitários e jornalistas e outras profissões, porque o impacto tem sido muito amplo. Por exemplo, você já ouviu falar que se você for buscar na inteligência artificial, ela pode fazer alguns programas, por exemplo, como isso poderia impactar o trabalho dos programadores, ou então no caso dos professores, os estudantes têm feito muitas consultas, né, com as inteligências artificiais, a mais conhecida, né, o chat GPT, e fazem muitas vezes seus trabalhos com essas pesquisas. E como isso pode impactar, como deve ser usado? Também os atendimentos eletrônicos nos chats. Você já foi atendido e muitas vezes falou com um robô e ficou ali, né, trocando informações, buscando o que você precisava, naquele chat que era num formato totalmente eletrônico? Então, uma inteligência artificial. Temos também aí, no caso dos jornalistas, né, a produção de pequenos textos, principalmente a parte escrita, né, o jornalismo escrito. Qual é o impacto dessa produção de texto de uma maneira automatizada por meio das inteligências artificiais? Será que algum dia essas profissões vão se reestruturar ou simplesmente deixar de existir? O que vai acontecer, né? Então, qual que é o impacto nas profissões devido a esse desenvolvimento da inteligência artificial? Então, essa é uma questão, né, para se debater, para se pensar, e vamos falar então um pouquinho nessas aulas, né, sobre o impacto da inteligência artificial em diversas áreas. Mas na aula de hoje, particularmente, vamos continuar falando sobre o Pacífico. Você se lembra do Pacífico? Na aula anterior, nas aulas anteriores, vocês conheceram o Pacífico, que gosta muito de matemática e suas tecnologias, e agora ele continua estudando matemática, né, a inteligência artificial, ele gosta muito de saber dessas novidades e gosta de conhecer e usá-las, mas agora, como ele se interessa bastante pela parte de tecnologia junto com a matemática, ele vai estudar matemática com a ajuda de uma nova ferramenta. Vamos conhecer? Então ele vai estudar junto com o Scratch. Então o Scratch é uma ferramenta poderosa para você trabalhar lógica matemática, lógica de programação em vários elementos da matemática. O Scratch você encontra, né, na internet, você pode acessar online, totalmente gratuito, ou você pode fazer o download, se você prefere trabalhar a qualquer momento sem precisar de internet, ou você também pode, aí, no caso, fazer uma conta, né, logar, para que você salve seus projetos, salve o que você está construindo, né? Então vamos conhecer bastante nas aulas, né, agora na sequência, um pouco mais sobre Scratch e como vai nos ajudar na matemática, que é o que o Pacífico está conhecendo agora nos seus estudos. Vamos ver? Então aqui apresentando para vocês, primeiramente, esse ambiente de programação do Scratch. A gente tem ali do lado esquerdo, né, ali os blocos. Os blocos são práticos porque se você vai lá no ambiente online e vai clicando ali no círculo, cada um tem uma cor diferente e cada cor representa, né, uma separação por área ali, né, de blocos de programação, né, objetivos diferentes. Mas eles já estão estruturados, então você já tem ali como se fosse para montar um quebra-cabeça. Você já tem as peças para programar, né? Então por isso que a gente chama de blocos. E aí quando você vai separando esses blocos e colocando ali na área do script, que é do lado direito, na sequência ali no meio, né? Então você consegue criar um código que vai fazer ou operações matemáticas, ou vai dar movimento, né? Ali o ator, que eu já vou falar, que está do lado direito, que nesse caso é o gato. E você consegue até colocar personagens conversando. Então você aprende lógica de programação de uma maneira divertida, de uma maneira prática, porque ali já tem os blocos para você encaixar, como eu disse, como se fossem um quebra-cabeça. Mas você também tem ali o que vai acontecer no lado direito ali, né, onde está o gato. Ali é o palco, né? Então no palco, tudo que você encaixou ali nos blocos, ali no meio, né, e você programou, vai acontecer ali com o ator. O ator ali é o nome a gente chama, né, nessa plataforma de ator cada personagem. Então aqui no caso é o gato. Se eu quisesse trocar o ator, né, é só clicar ali onde tem a opção, né, e aí você conseguiria escolher outros personagens se você quiser. Mas enfim, sempre ali do lado direito vai mostrar o que você conseguiu programar e a gente consegue trabalhar bastante matemática, né, nesse ambiente virtual que é bem bacana. Vamos ver então aqui um pouquinho mais.
O palco eu já comentei com vocês, né? Que é ali onde está do lado direito, ali está circulado, né? Está destacado. Aqui vocês têm ali do lado esquerdo, né? As duas áreas que eu falei para vocês, onde tem os blocos e o script. Você consegue construir para ver o que vai acontecer ali no caso nesse ambiente, nesse momento seria com o gato que ia aparecer, né? Por exemplo, ó, se você quiser trabalhar, né, o plano cartesiano, né, dá para inserir ali como fundo, né, para o ambiente que o gato está, ali a parte de trás do palco, que a gente chama de palco, né, onde apresenta o resultado do programa. Por exemplo, o plano cartesiano, e você vai trabalhar as coordenadas, você consegue mudar a posição do gato, você consegue trabalhar onde ele estaria no X, no Y, seria uma das atividades interessantes para você trabalhar e conhecer um pouquinho mais, né, a estrutura aí do Scratch, essa plataforma virtual que serve para programar, mas ao mesmo tempo nos ajuda muito com a matemática. É possível acrescentar vários cenários, você consegue trocar, você consegue trabalhar várias ferramentas matemáticas que a gente ainda vai ver. Então aqui, por exemplo, ó, se vocês quiserem trabalhar aqui no processo, né, de programação, aqui um algoritmo, né, que você tem aqui, por exemplo, para calcular a média. Esse algoritmo ele teria que ser estruturado nessa sequência, você poderia usar os blocos lá do Scratch, de acordo com as funções específicas, né? Mas você teria que colocar para digitar a primeira nota, né? Digitar a segunda nota, depois você ia ter ali na sequência a soma das duas notas e a divisão por 2. E por fim você ia ter a conclusão. Se a média for maior ou igual a 7, qual que deveria ser o resultado nesse programa? Deveria estar aprovado. Ou se a nota for, né, ela não for maior ou igual a 7, né, do contrário, ali teria o senão que daria o resultado. Escreva reprovado. Então aqui é um exemplo de um algoritmo que você conseguiria implementar tranquilamente lá no Scratch, buscando os blocos correspondentes para dar os valores, né? Aí fazer o cálculo da média entre duas informações. Mas você pode estruturar muitas outras ideias. É bem bacana você realmente conhecer. Se você acessa e você começa a praticar e clicar nos blocos e conhecer, você vai testando e você vai usando aí para muitas outras operações matemáticas e vai conhecendo, vai trabalhando e ao mesmo tempo conhecendo tanto a lógica matemática quanto a lógica de programação. Então, nesse mesmo programa, agora uma atividade aqui para a gente pensar, ó. Nesse programa que calcula a média, se a gente tivesse aqui na sequência, ó, se a nota lançada, né, a nota 1 fosse igual a 7, né, e a nota 2 igual a 9, qual seria então o resultado que o programa iria fornecer? Então, na verdade, ali, se você já tem um programa estruturado lá no Scratch, você só ia lançar essas notas, ele já ia te dar o resultado. Mas como aqui a gente está pensando, né, matematicamente para vocês poderem já ver como que ia funcionar ali o algoritmo, né, o algoritmo que eu falo, essa sequência de passos que estão ali, digite a nota 1, depois a nota 2, depois soma a nota 1 com a nota 2 e divide por 2. Então, seguindo esse passo, que seria como uma receita, né, para você estruturar. E aí você colocasse nota 7 e nota 9 ali somadas, depois dividido por 2, então somado o 7 e o 9, 16, dividido por 2, você teria aí o resultado 8, né? Então, e você pode fazer essa sequência, né, e depois testar com outros valores. Você pode até aumentar o programa para calcular a média de 3 informações, colocando para somar, por exemplo, a informação 1, a informação 2, a informação 3, dividir por 3. Daria para ir aumentando a ideia, trabalhando outras funções e conhecendo melhor ali a plataforma de programação que é o Scratch. Solta a vinheta do podcast. Então, pessoal, aqui eu trago para vocês um podcast, né, que é bem interessante falando sobre o chat GPT, né? É a inteligência artificial mais conhecida, mais falada, já existem outras, né? Mas qual que é o seu impacto na educação? Qual é o seu impacto nas diversas áreas? Como que você usa no seu dia a dia? Você tem o costume de consultar algumas perguntas, tirar dúvidas? Você já usou? Já experimentou? Então vocês vão gostar desse podcast, trazendo mais elementos interessantes e depois vocês poderão também escutar na íntegra aqui na plataforma. Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui estamos com o nosso novo podcast, a nossa sessão de podcast aqui do canal, trazendo o tema do chat GPT.
esse chat, né, que vocês já ouviram falar bastante, né, relacionado com protótipo, né, de inteligência artificial que é especializado em diálogos, né? Ele faz um modelo de linguagem ajustada, né, com técnicas de aprendizado supervisionado e é bem interessante, né? Traz respostas interessantes, respostas que trazem realmente, né, um conteúdo significativo. Como ele poderia ajudar na matemática? Como que ele poderia ajudar em trabalhos acadêmicos, né? Sem dúvida, se você faz pesquisas nele para a área de matemática, vai ser bem interessante o conhecimento, né? O conhecimento é sempre válido. A busca pelo conhecimento assim organizado, trazendo diferentes fontes, é muito legal para você ler e para você avançar o seu aprendizado. Mas academicamente, né, surge uma questão essencial, né, a questão dos trabalhos acadêmicos, as referências, né? Nós temos sempre as referências bibliográficas e temos a questão aí da citação direta, indireta, os autores, a questão do direito autoral. Então, nesse sentido, esse tipo de inteligência artificial não atende, né, aos trabalhos acadêmicos. Então, é interessante para o seu conhecimento pessoal, é interessante para você explorar que é uma nova tecnologia. Se você faz uma busca de qualquer tema, inclusive da matemática, e você tenta aprender o que de acordo com a resposta trazida aí pelo chat, você vai aprender, vai ser bacana. Mas se você estivesse fazendo um trabalho acadêmico e você buscasse essa informação, qual que seria o problema? Você teria que referenciar, porque a gente não pode usar, né, a produção, né, acadêmica, a produção de outros autores sem fazer aí menção a esses autores. Então, assim que é essencial que a gente continue respeitando os direitos autorais. Então, a inteligência artificial é bacana, né? Essas respostas, assim, com essas composições, com textos elaborados com várias partes de vários autores e para você ler, né, não teria problema. Agora, para você apresentar como um trabalho acadêmico, uma produção que você está fazendo, né, que você tem que referenciar todos os outros autores que foram consultados, você tem que falar ou diretamente, né, como você conhece, né, se você faz uma citação direta ou citação indireta, você traz as ideias nas suas palavras e cita o autor. Então, você precisa, né, desenvolver todo o rigor acadêmico que aqui essa tecnologia não traz. Mas quem sabe, né, futuramente eles possam aperfeiçoar a um outro nível e fazer uma versão dessa mesma inteligência artificial já com uma pesquisa, né, trazendo as referências, mas ainda assim que traga as referências, né? Você teria, como autor de um trabalho acadêmico, também colocar a sua parte, colocar a sua leitura dos autores que foram consultados, além de mencioná-los, né? Como você vai costurar o tema, como que você vai organizar, estruturar o tema com vários autores para defender uma ideia que você está trabalhando, que é essa essência de um trabalho acadêmico. Então, ótimos estudos a todos, forte abraço e até a próxima. Então, pessoal, chegamos aqui nesse momento da aula, né, que é bem interessante a indicação dos materiais adicionais, né, que vocês precisam sempre, né, tirar um tempinho, olhar lá os vídeos adicionais. Os vídeos adicionais, inclusive, vão ajudar vocês a conhecerem mais sobre o Scratch, como trabalhar lá com passo a passo, como acessar, né, como acessar o link, ou acessar o site, né, diretamente, ou então baixar. Vocês vão ter mais informações bem bacanas, além de informações matemáticas relacionadas, porque a proposta realmente é continuar aprendendo a matemática com a ajuda das tecnologias e nessa série de aulas com a ajuda da plataforma Scratch. Então, pessoal, a nossa frase aqui de conclusão para vocês pensarem, né? Muito se fala sobre o fim de profissões devido à inteligência artificial, mas nunca devemos nos esquecer que atrás de toda inteligência artificial tem um ser humano programador. Ótimos estudos a todos!